Salve, salve a todos que acompanham o canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o DC Entrevista. Hoje eu trago novamente ao programa o presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Rio de Janeiro, do Sindisistema, Gutenberg de Oliveira. Ele vai trazer novidades sobre o próximo concurso para a Polícia Penal do Rio de Janeiro, que está previsto para ser aberto ainda este ano pelo governo do Estado. No entanto, antes de iniciar essa entrevista com o Gutenberg, eu já vou pedindo aí para os nossos internautas, para que já deixem o like no vídeo, realizem sua inscrição aqui no canal da Degrau Cultural, caso ainda não seja um inscrito. Assim você estará aí nos ajudando para que o YouTube possa entregar esse conteúdo a mais pessoas interessadas em participar desse concurso para a Polícia Penal do Rio de Janeiro. Contamos aí muito com a sua colaboração, internauta. Vamos então agora falar com o Gutenberg de Oliveira, que obteve aí informações que o concurso para a Polícia Penal será autorizado nos próximos dias pelo governador Cláudio Castro. É isso mesmo, Gutenberg? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao DC Entrevista. Olá, Luiz Fernando, e a todos os internautas aí, os seguidores do canal da Degrau Cultural. Nós estamos aqui para, entre outras coisas, primordialmente anunciar que finalmente o governo sinalizou que nas próximas semanas publicará o edital do concurso da Polícia Penal. Então, nós já falamos para vocês, já é hora de arregaçar as mangas e cair dentro, porque o concurso, graças a Deus, sairá do papel. E nós, como representantes da categoria, nossa diretoria, estamos aguardando também com muita ansiedade e esperançosos de que isso venha diminuir o déficit enorme que nós já sofremos ao longo dos anos. Porque o último concurso, como vocês sabem, foi em 2012. Então, nós precisamos oxigenar a SEAP e todos que lá chegarem serão bem-vindos. Muito bom, Gutenberg. Só para te deixar aqui bem claro, você falou que vai divulgar o edital, mas, na verdade, o que vai acontecer é a autorização do concurso. É isso, primeiro, né? Na verdade, segundo a secretária, o edital já está pronto, a banca já foi escolhida e o governador vai anunciar como ato político, né, do mandato dele, o concurso. Concurso esse para 340 vagas com cadastro de reserva. Então, e aí a gente vai tentando 340 vagas. 340 vagas. Pô, show de bola. Com cadastro de reserva. Com cadastro de reserva. À medida que for vagando, vai se chamando, formando turmas para concurso, porque o nosso déficit passa de 2.000 homens. 2.000 policiais penais, quer dizer. A secretária já passou essa informação de que o edital está pronto do concurso, que já tem banca definida, é isso mesmo? Ela tinha, na reunião anterior a essa, ela falou que, inclusive, a banca já estava definida. Ela só falou qual é a banca do concurso, não? Não falou. Eu prefiro não especular e fazer com que as coisas aconteçam quando efetivamente forem publicadas, né? Perfeito. Porque imagina essa altura do campeonato, quantas pessoas querendo uma estabilidade no emprego, com essa crise de desemprego que a gente vive no Brasil, a ansiedade dessas pessoas também que estão se preparando, estão querendo compor um quadro de serviço público tão importante no nosso Estado. Mas eu já de antemão já falo para todos aqui, os internautas, arregace as mangas, vão para o estudo, porque a luta e a briga vai ser acirrada. Com certeza. Gutenberg, nessa reunião que você teve com a secretária, né, de administração penitenciária, ela chegou a falar se ela pretende divulgar esse edital ainda neste primeiro semestre ou no início do segundo semestre? Pela conversa lá na Casa Civil com o secretário Nicola, ficou subtendido que nas próximas semanas. Então, próxima semana eu acredito que antes do primeiro semestre, terminar o primeiro semestre. Show de bola, show de bola. Vai ser realmente um concurso aí que estava até um pouco fora do radar, né? As pessoas não estavam aí imaginando que esse concurso seria realizado com tanta agilidade, e pelo jeito vai, né? Por causa do problema dos concursos anteriores, né? Exatamente. Concurso 2013, 2012. E essa novela se estendeu por longos capítulos, desgastantes capítulos, mas nós sempre falávamos, para a gente, o sindicato, a gente não se importa de onde que venha novos policiais penais, do concurso 2003, 2006, 2012. O que nós não podemos é que o governo se baseie nessa questão da falta de resolução desses concursos para não convocar um concurso novo e oxigenar efetivamente o sistema penitenciário.
Sem dúvida, mas essas pendências judiciais relacionadas aos concursos de 2003, 2006 e 2012 já foram solucionadas. Não tem mais pendência alguma? Segundo a última audiência pública na Alerj, fala da Procuradoria-Geral do Estado, do MP e da própria SEAP, eles só, praticamente, o TAC foi peremptoriamente definido, formar uma turma agora na escola. Inicialmente era um concurso para 447 vagas, mas tem 100 vagas sobressalente, concurso 2012, 106, então eles vão formar esses 106 também, por isso que eles diminuíram 106 vagas das iniciais de 447. Por isso que vão ser 431 vagas. Eu botei 430, mas com cadastro de reserva. E aí a nossa necessidade não pode ficar distrita ou vinculada a essas questões judiciais, porque isso prejudica o bom andamento do sistema, que nós estamos num colapso do sistema penitenciário devido ao déficit de servidores. E não só servidores da área policial, mas também servidores da área técnica, como médicos, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, médicos. Perfeito. Você só não sei se você se confundiu, você falou agora 430 vagas. 340 vagas, né? O concurso. 340 vagas, diminui, desculpa, 340 vagas. Diminui 447, 106 de 447. Então, são 340 vagas efetivas com mais cadastro de reserva. Cadastro de reserva. Beleza. A secretária Maria Rosa Nebel, né? Ela havia solicitado 2.000 vagas, se eu não me engano, né? Para o governador, né? Para o governador Cláudio Castro. Essas 2 vagas, então, não vão ser autorizadas, né? Mas, de qualquer forma, né? É um quantitativo expressivo, ainda mais para quem não vinha realizando concurso há tanto tempo. 340 vagas é um quantitativo interessante, né, Gutenberg? É o primeiro passo, né? A deficiência, o déficit é tão grande que aquilo que vier somar-se ao que nós temos lá já é alguma coisa. Então, 340 vagas, com mais esses que vão entrar na escola de formação, escola penitenciária agora, pelos próximos dias, e mais os 106, e aí nós vamos compondo esse déficit com um cadastro de reserva, à medida que for aposentando, for saindo servidores, policiais penais, a gente vai compondo. Acredito que no final esse concurso deva chamar o dobro de... Eu tenho essa expectativa, né? Na verdade é muito mais uma expectativa diante da nossa necessidade, de que 340 vagas talvez a gente consiga compor aí nesse concurso no mínimo 600, 700 vagas, entendeu? Ao longo da validade do concurso. Sim, o que é ótimo. Ainda assim não vai suprir o déficit, né? Se eu não me engano, na última entrevista que a gente fez, você me falou que acho que o déficit girava em torno aí de uns 1.800 policiais mesmo. Isso. Mas, diante do quadro que nós estamos, já é alguma coisa, né? Mas, Gutenberg, você também, se eu não me engano, você havia me dito que, atualmente, 20% do atual quadro, né, está em condições de se aposentar. Não é isso? Nós temos uma massa aí, mais ou menos hoje, de 700 policiais penais aptos no abono de permanência, sim, aptos a se aposentar. Mas eu não vejo essa evasão assim desses 700 imediatamente, não. Eu acredito aí que esse esvaziamento desses 700, 800 vai se dar ao longo dos anos, gradativamente. Nós pensávamos que, por exemplo, muita gente especulava que quando essas pessoas entrassem, completassem o tempo para aposentadoria, que houvesse uma evasão muito grande. Não foi essa evasão. Eu posso dizer aí que saíram 100 policiais penais de 2022 para cá, foi muito. Não saiu isso. Não saíram 100 policiais. Então, eu acredito que esse esvaziamento também é gradativo. Por quê? Porque o colega que se aposenta, ele perde a possibilidade de tirar raiz, quando você entra no abono de permanência, a contribuição previdenciária é restituída para você, então você tem um ganho aí de R$1.500 no seu contra-cheque, porque você para de descontar o abono de permanência, que o abono de permanência, a contribuição previdenciária é restituída para você. O governo te desconta e depois te restitui, enquanto você está no abono. E aí tem a questão, hoje nós temos a questão da gratificação e valorização profissional que compõe o nosso salário. Para você ter uma ideia, hoje o salário inicial de quem for fazer esse concurso
vai inicial com o vencimento e a gratificação de valorização profissional dá R$ 7.400. R$ 7.400. Você pode especificar para a gente, então, qual é o vencimento básico e qual é o valor da gratificação? O vencimento básico são exatos R$ 6.218,29. 29 centavos. Você incide sobre R$ 6.218,29 18% da gratificação de valorização profissional, que vai dar R$ 1.119,30. 1.119,30. Perfeito. Gratificação de valorização profissional, né? Isso. É essa que nós estamos lutando para que seja estendida para os nossos veteranos, porque só quem a recebe são os policiais penais da ativa. Entendeu? Então, hoje, se o colega, se ele se aposentar, ele perde o abono de permanência, a gratificação de valorização profissional e a possibilidade de compor mais um salário aí com RAIS mensal, aí, 2, 3 RAIS mensal. Então, e muita gente, mesmo que essa gratificação, meu entendimento é que mesmo que essa gratificação seja estendida aos veteranos, ou seja, porque hoje eu não abono de permanência, eu amanhã, se ela for estendida, eu levo ela para a minha aposentadoria, mesmo assim eu não vejo uma evasão muito grande no sistema penitenciário, por conta dessas possibilidades, por conta do abono de permanência, por conta do RAIS, entendeu? Então eu vejo que isso aí vai ter uma evasão uma sangria muito limitada. De 2022 para cá, não saíram 100 policiais penais em abono de permanência. Já que estava abono de permanência. Vamos falar um pouco aqui, então, da carreira. Vamos dar continuação aí a esse processo, falar da carreira. Hoje, a carreira de policial penal é aberta a quem tem formação superior em qualquer área, correto? Correto. Tem mais algum requisito, altura, idade, nada disso? Não, tem carteira de habilitação, né? Você tem que ter carteira de habilitação B, e aquelas condições físicas, né? Médicas e psicológicas que você faz depois da prova escrita. Tem o exame físico, depois do exame físico tem o exame psicotécnico, depois do exame psicotécnico tem o exame médico. E depois, lá no final, a investigação social. E o curso de formação, né? Também, né? E o curso de formação, entendeu? Perfeito. Então, vamos falar aqui sobre os benefícios, né? Por exemplo, você já falou aqui que tem essa gratificação, né, de valorização profissional de R$ 1.119,30, mas tem algum tipo de benefício, por exemplo, auxílio alimentação? E auxílio alimentação, quem trabalha? Se você trabalhar no SOI, no Serviço de Operação Especial, você foi desarranchado o SOI, porque o SOI trabalha em trânsito, então não é lá. No nosso primeiro mandato, na gestão do Coronel Eri, nós conseguimos fazer com que o SOI fosse desarranchado. Então, eles recebem auxílio alimentação no valor de R$ 240. Certo. O que é suficiente. Nós estamos lutando aí para que isso seja notado, porque é o mesmo auxílio da Polícia Civil também. A Polícia Civil também recebe o mesmo valor. E aí, então, tem setores... Quem atua no SOI, que você falou? No SOI e alguns setores da SEAD. Certo. Alguns setores, principalmente no prédio da Central. Quem trabalha em unidade prisional, a alimentação, aquela alimentação que são licitadas junto com a alimentação dos presos. Então, não recebe auxílio de alimentação. Mas nós temos um processo, inclusive, que já foi dado parecer, vamos falar direito, que nós estamos lutando muito para que a nossa alimentação seja desarranchada, ou seja, não componha esses contratos e sejam pagas efetivamente em auxílio alimentação de contra-cheque dos servidores. Entendeu? Perfeito. Tem algum tipo Mas em setores como Corregedoria, Central do Brasil, todo mundo recebe o auxílio alimentação. Perfeito. Tem algum tipo de plano de saúde, algum auxílio saúde? Não, no Estado não tem, né? A alegação do executivo que executivo é o filho pobre dos 3 poderes. Então, muitos servidores, não dá para você compor auxílio para 400, na verdade, 460 mil, a gente fala entre ativos, inativos e pensionistas, né? Então, essa cangalha é muito pesada para isso. Mas a gente está tentando, na verdade, melhorar o nosso salário, né?
valorizar nosso salário para que a gente possa ter uma condição mínima de também de pagar esse plano de saúde. Se o Estado não tem condições de pagar para todo mundo, que valorize as carreiras de Estado, como as carreiras policiais. Quanto mais diante do quadro de segurança pública que a gente vive no Brasil, eu acho que tem carreiras que elas hoje é uma necessidade da existência e sobrevivência do Estado Democrático de Direito, é a valorização das carreiras policiais. Perfeito, perfeito. Vale transporte tem, né? Transporte tem um auxílio de transporte R$100. É o que é um estímulo, né? Mas todo mundo recebe esse auxílio e tem uma insalubridade também de R$100. Nós estamos lutando para que esse auxílio seja efetivamente um auxílio, ou seja, porque isso aqui é um valor simbólico, só para dizer que o Estado é alguma coisa. Então, a gente está lutando junto com outras forças também, mas é aquilo que eu te falei, tudo que se reivindica no Poder Executivo, tem aquela conversa, né, aquele choro dos homens do governo, mas se conceder isso para vocês, tem que conceder por isso. Ou seja, eles compõem muito o quadro de valorização quando dá para compor para todo mundo, pelo menos para a área de segurança. Entendeu? Perfeito. Só para deixar claro, o auxílio transporte em insalubridade é para todos os agentes, independentemente de área de atuação. Isso. Eles dizem que o pessoal que trabalha na central, alguns não ganham, que é a insalubridade, porque a insalubridade eles entendem que é a gratificação pro labore faciendo, ou seja, você tem que estar na atividade fim ou na atividade que compõe a unidade prisional para você ter. Mas isso é um entendimento que a gente, como a gente fala aqui, as atribuições dos policiais penais podem ser em qualquer lugar em relação ao sistema penitenciário. Vou dar um exemplo. A corregedoria trabalha na Central do Brasil, mas preponderantemente na Central, mas pode ser ouvir um preso na unidade prisional. Então, só por isso, eu acho que essa gratificação, na verdade, ela é pro labore faciendo? Pode ser sim, mas ela é da natureza da atividade policial penal, esteja ele em qualquer situação. Perfeito. Eu entendo assim. Perfeito. Vamos falar do RAIS. O RAIS, né, é quando o policial penal pode trabalhar em suas horas de folga, correto? Regime adicional de serviço. Exatamente, que é o regime adicional de serviço. Hoje, o policial penal pode cumprir quantos RAIS por mês? Não, foi mudado aí tem uns 2 meses, 3 meses, o mecanismo de marcação de RAIS. Hoje você tem que, toda quinta-feira, você tem que ter acesso a um computador para você ter acesso ao número de vagas disponível. O RAIS também não compõe o déficit de servidores na SEAP, nem na Polícia Civil, nem em lugar nenhum. Porque, na verdade, o RAIS é um mecanismo que mais interessa ao governo, que não compõe os déficits das forças policiais, ou seja, evita o concurso, e, na verdade, eu até digo, rouba a hora de descanso do trabalhador. Perfeito. Porque se o Estado te dá... nossa escala é 24/72. Eu não acredito que o Estado compõe uma escala 24/72 para policiais penais, principalmente da nossa atividade, que é muito estressante, que esses 3 dias de descanso não sejam necessários para a sua recomposição física e psicológica. Quando você vende a hora do seu descanso para o patrão, na verdade, isso interessa muito mais ao patrão, como uma hora extra. Sim. Claro, o patrão tem que te pagar alguma coisa. Mas eu sou veementemente contra o RAIS. Eu nunca fiz RAIS. Eu na qualidade de representante de classe, mas entende? Eu estou falando assim, colega quer tirar RAIS, quer compor salário, beleza. Eu sou contra por causa da lógica. A lógica de um representante sindical responsável, comprometido realmente com as questões trabalhistas de sua classe, é de que hora de trabalho não se vende. Hora de descanso não se vende. Hora de descanso é para compor seu desgaste físico e emocional, para você estar com a sua família. Então, você tem que lutar por salário. Então, o papel do sindicato é lutar por salário. Mas, diante do quadro, nós colocamos na pauta também, porque o quadro é muito deficitário, o aumento do número de RAIS. Aí, agora vão ter um aumento de R$600 mil. Deve dar por volta de mais 1.000 RAIS a serem disputados.
mas o mecanismo de marcação do RAIS mudou. Antes, em média, um colega que se dispunha a fazer RAIS tirava 3, 4 RAIS por mês, compunha o salário com mais de R$2.000. Hoje, por causa do mecanismo tecnológico, é uma marcação que, quando dá 6 horas, abre o procedimento do computador e os colegas, uns conseguem marcar 6 RAIS, 4, 5, outros não conseguem nenhum em 1 mês, 2 meses. E aí, inclusive, tem uma reclamação, tem uma conversa que nós vamos tratar com a secretária, para a gente ver se a gente limita o número de RAIS por policial penal, para que não ocorra essa disparidade, que uns conseguem 5, outros não conseguem nada. Mas, mesmo assim, eu falo que o RAIS, nessa condição, por ser um número muito limitado e uma demanda muito grande de policiais penais, nós somos 5.000 policiais penais disputando dia a dia, vamos botar aí, 150 vagas no RAIS. Então, eu digo que é uma brincadeira, como se fosse o seguinte: você bota 3 maçãs em um saco e tem... Você bota 30 maçãs e tem 5.000 para ir lá botar a mão no saco e pegar uma maçã. Não tem jeito. E aí, quem está conseguindo fazer o RAIS é quem tem um computador avançado. Dizem aí, né, as más línguas, tem até gente usando robô, pagando pessoas que mexem com tecnologia de informática para conseguir essas vagas. Isso tudo nós temos que discutir, porque eu acho que há uma falta de isonomia, pelo menos na disputa. Perfeito. A gente sabe que não vai dar para que todo mundo tire RAIS, mas pelo menos eu acho que é injusto que uns consigam 6 e outros não consigam nenhum. Lógico. E eu digo, eu falei numa matéria, posso falar para você, o RAIS é uma briga fratricida. O que é uma briga fratricida? Uma guerra entre irmãos, que é todo mundo disputando o mesmo pedaço da maçã, com a mesma maçã, e que não dá. E isso só favorece o Estado. Então, o RAIS foi a primeira pauta que o governo atendeu. Mas o governo já deveria ter alimentado ou aumentado esse RAIS sem essa inserção da luta do sindicato, porque, ainda que seja interesse do Estado, o Estado ainda estava nos tirando, nos roubando essa quantidade de RAIS, porque isso foi gerado, há 2 anos atrás foi diminuído o número de RAIS, o que aumentou a fricção ainda, a luta entre policiais penais para ter acesso a uma quantidade. Os colegas tiravam em média 3 RAIS dá mais R$1.500 no mês. Mas ali o colega tirava 3, agora não está tirando nenhum. Então nós estamos discutindo, nós vamos discutir isso com a Secretaria de Administração Penitenciária. Pelo menos se manter esse modelo, mas o colega não poder tirar naquele mês mais que 2, 3 RAIS, para que o maior número de pessoas tenham acesso também. Perfeito. Hoje o RAIS está R$500, então? De primeira, o RAIS ele é pago de acordo com a sua classe. Quem é de primeira recebe 555. Quem é de segunda recebe 440 e pouco. Quem é de terceira recebe 300. Você recebe de acordo com a classe, entendeu? Entendi. Ou seja, você está na primeira classe. Então, hoje, o colega que vai fazer RAIS iniciando a carreira, ele vai receber mais R$350. R$350. Por Perfeito. 12 horas de trabalho. 12 horas de trabalho. Você entendeu a lógica? Eu não estou querendo entrar nas questões particulares de quem tira RAIS. Eu estou falando uma questão política, lógica, de um representante de classe que deva lutar. Esse dinheiro do RAIS deveria compor o meu vencimento. Perfeito. Perfeito. Uma dúvida muito comum, mas eu acho que por ter se tornado uma carreira policial, acho que isso já está até meio que decidido. O policial penal, ele trabalha armado, correto? Correto. Correto. É uma dúvida que todo mundo pergunta. Armado onde? Armado onde? Dentro das penitenciárias? Armado no SOI, no JIT, na portaria, dentro do efetivo carcerário, não. No contato direto com o preso, não. Inapropriado. O seu trabalho no efetivo carcerário, ou seja, na atividade que a gente fala, atividade fim por excelência, é claro que nós temos outras atividades. Na verdade, hoje, com a carreira policial, nós compomos um quadro de atribuições muito grande. Isso. Mas a gente fala de atividade fim por excelência porque é o contato direto com a massa carcerária, compondo a operacionalidade do sistema de dentro para fora.
que é a cautela, a custódia, a segurança. Então, esse trabalho ele se dá com a sua autoridade moral. Esse trabalho é você com o seu uniforme, representando o poder, né, o monopólio da força do Estado, com a sua autoridade moral. Aí eu falo com a sua, porque você está ali em persona, né? E aí a sua autoridade moral vai ditar muito o que vai ser, como vai ser a condução daquele universo carcerário. Então você trabalha, mas saindo dali, aí a portaria não tem contato com o efetivo carcerário. A portaria da portaria para fora pode-se usar arma. Então, portaria, porque nós temos um grupamento de portaria unificada em algumas unidades prisionais. Tem algumas unidades prisionais que a portaria é da própria unidade e tem outras unidades que a portaria é do grupamento que foi montado a partir de 2010, 2011. Então, depois que foi criada a Secretaria de Administração Penitenciária, que nós éramos o departamento até 2003, então no governo da Rosinha Garotinho, foi criada a SEAP. E aí nós ganhamos uma pujança muito grande e aí teve que setorizar mais a atividade penitenciária. Então, hoje nós temos uma enormidade de setores que é necessário, por isso que a gente acha que nós, esse número, né, quantitativo de vagas para o concurso, vai ajudar, mas não é o suficiente ainda para a gente compor essa demanda de setores que são tão necessários quanto a atividade fim, entendeu? A atividade fim, porque a atividade fim é mais desgastante, você está na lida diária com o efetivo carcerário, o que se tornou o sistema penitenciário, não só no Rio, principalmente no Rio, mas no Brasil, essa leniência do Estado para com as facções. Pô, a gente fala assim, essa omissão é quase como uma omissão criminosa, você deixar as unidades no estado que elas estão hoje, com pouco efetivo de policiais penais, aonde você não consegue combater o crime dentro de uma prisão, que você não tem efetivo para eventuais violência, drogas, e aí o funcionário ele joga recuado. Porque, para você ter uma ideia, tem uma unidade de Bangu com 2.600 presos, com 4 policiais penais na turma. Unidade Benjamin de Moraes, 2.600 presos, com 4 policiais penais na turma. Isso aí é uma falsa percepção do poder do Estado dentro das unidades prisionais. O Estado está ali muito mais de espectador do que de efetivamente opor sua força e seu monopólio da força contra as facções criminosas e as milícias por conta desse estado de coisas que nós chegamos no Rio de Janeiro, que a gente pode falar. Então, durante o nosso movimento, eu sempre falei que todos os argumentos do lado de lá, do lado do governo, né? O argumento do governo é que não pode fazer isso, que não pode obedecer padrão, por causa do direito das visitas, por causa dos presos, por causa da alimentação, por causa da saúde. Não, nunca foi isso. E dificilmente, infelizmente, Luiz Fernando, eu falo isso com muita tristeza. Quem dera que fosse isso, que fosse uma contenção, essa luta entre o sindicato, entre a categoria, lutando pelos seus direitos, contra o governo, se fosse por direito, mas não é. Infelizmente, foi o que eu falei lá no último dia do nosso movimento, lá, quando nós tivemos o choque com a PM. Infelizmente, é pela sujeição do governo, com falta de autoridade, para efetivar a política de segurança adequada no âmbito do sistema penitenciário. Só não, sistema penitenciário não, no âmbito da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. E aí, se você é um homem inteligente, se acompanha isso, então você sabe qual o cenário tenebroso que nós estamos envolvidos. Entendeu? E o Rio de Janeiro, o sistema penitenciário é um catalisador disso. Por que o sistema penitenciário é catalisador? Porque a Polícia Militar faz a exclusividade, prende, a Polícia Civil, Polícia Judiciária, joga para lá. Então, a gente catalisa e potencializa esse estado de coisas, porque não temos aparato pessoal e porque, no exercício do nosso poder legal de polícia, nós somos enfraquecidos pela falta
de apoio do governo, porque os governos vêm se sujeitando, se subjugando ao poder das facções, das milícias, por todos os interesses que a gente sabe que rolam no estado do Rio de Janeiro. Aí eu paro por aqui. Perfeito, Gutenberg. Vamos falar aqui rapidamente sobre a rotina de um policial penal, que ela aumentou muito nos últimos anos, né? Você mesmo aqui já falou, existe aquela rotina, digamos, dentro da unidade prisional e existe a rotina fora da unidade prisional, ou seja, há outras áreas que não somente a atividade prisional ali, né, de cuidar dos presos que estão ali, né, dentro dessas unidades. Explica para a gente, então, quais são as possíveis áreas que o policial penal pode atuar, quem for passar nesse concurso, né, e as atividades mais comuns, mais práticas, que são realizadas assim, de forma mais rotineira pelo policial penal. Hoje, se formando na escola de gestão penitenciária, ele vai ser alocado numa turma de plantão numa das unidades prisionais do sistema penitenciário. Hoje, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer que uma parte desse efetivo que entraria hoje iria para as unidades prisionais do Norte e Noroeste Fluminense, do Sul Fluminense, Resende, Volta Redonda, e de Japeri. Então, parte desse efetivo iria para Itaperuna, Campos, Resende, Volta Redonda e Japeri. Por quê? Porque com a entrada de novos servidores, há uma troca. Então, aquele funcionário, aquele servidor policial penal que está lá 2, 3 anos, que não conseguia a remoção, então ele dá-se a opção a ele dele vir para a capital, apesar que muitos acabam indo para o interior mesmo, morando no interior, ficando por lá, porque é melhor, cada questão da violência também, está perto do trabalho. E aí muitos vão lá. E a escala lá no Sul Fluminense, para quem é da capital, é uma escala de 48 por 144. Ele trabalha 2 dias por conta do transporte. Sim, por transporte. Do gasto. Ele trabalha 2 dias, ou seja, trabalha 48 horas e folga 6 dias, que dá 124 vezes 5, 120 mais 24, 144 horas. E aí, mas isso só nessas localidades. Só em Itaperuna, Campos, Volta Redonda e Resende. Aqui na capital, Japeri, Itaboraí, Guaxindiba, Magé, a escala é 24,72. Então, efetivamente, esse policial penal, esse novo policial penal, ele vai estar compondo uma turma de plantão dessas unidades. Depois, pode ser que ele saia com o tempo e fazer um curso do JIT, e aí vai trabalhar no grupamento de intervenção tática, mas tem um curso, tem uma prova, tem um curso, aí ele vai no grupamento de intervenção tática. O grupamento de intervenção tática, o SOI, eles ganham uma gratificação de função por estarem nesse grupamento, mas eles têm que ser submetidos a um processo seletivo interno dentro da Polícia Penal. Pode ir trabalhar na corregedoria, pode ir trabalhar no SISPEM, pode trabalhar em vários setores, mas o que nós, na verdade, como sindicato, que a gente reivindica como uma coisa justa, é que esse policial penal ficasse ao menos 3 anos na atividade fim. Porque a atividade fim, ela te dá uma visão muito ampla do que é o sistema penitenciário, que é o trabalho por excelência do policial penal, e te dá uma compreensão melhor do universo carcerário. Porque quando você vai para os setores, esses setores afins, como corregedoria, SISPEM, você tem uma visão um pouco muito distanciada do que é aquilo. E aí a gente tem não que a gente não precise de gente nesses setores, isso que entende. Eu sou a favor da corregedoria forte, um setor correcional que trabalhe, mas eu entendo que 3 anos ali, no mínimo, naquela atividade, te faz um policial penal diferente, entendeu? Com mais experiência, porque, na verdade, é a porta de entrada, deve ser a porta de entrada do policial penal no sistema penitenciário. Apesar que a gente sabe que muitas pessoas não entraram diretamente nas unidades penais, por conhecer pessoas, por ter qualificação, aí aquilo, coisa bem brasileira, né? Um jeitinho brasileiro. Mas
Isso aí faz parte. A gente pretende corrigir isso, fazendo com que pelo menos esse servidor fique pelo menos 3 anos nessa atividade. Aí sim, aí depois ele pode ir para outros setores, aí talvez ele entenderá mais o que é ser um policial penal efetivamente mais completo. Entendeu? Porque a gente fala, né? Eu sou policial penal, eu sou policial penal. Mas você é policial penal, você trabalhou onde? Qual a sua experiência? Policial penal, você vai saber lidar com as questões complexas do sistema quando você passa pelo pior lugar do sistema. O pior lugar do sistema é a turma plantão, é trabalhar naquelas condições, entendeu? Que você vai ver o que é o seu poder como autoridade pública sendo jogado no seu ex-adverso, do que você tem que costilhar. Porque quando você não tem meios de você combater o crime nem dentro das unidades, que poder é esse? É um poder de mentira, não é um poder de fato. Mas você, só para a gente aqui situar um pouco melhor, queria que você falasse um pouquinho da atribuição mesmo da carreira, né? Olha só, vamos lá. São muitas, mas as principais. Nós regulamentamos essas atribuições na Lei 206, Lei Complementar 206, que regulamentou a Polícia Penal. E aí foi um grande debate por conta da questão para não entrar na esfera de atribuições de outras polícias, principalmente da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil. Mas você vê, no nosso projeto foi vetado, mas foi vetado indevidamente, o termo circunstanciado, a confecção do termo circunstanciado no âmbito do sistema penitenciário. São Paulo agora vai passar. São Paulo vai ser regulamentado, a Polícia Penal, a nível legal, não a nível constitucional, já fizeram emenda, já aprovaram emenda. E aqui foi porque, na época do nosso projeto de lei, era o doutor Fernando, delegado de polícia, que era o nosso secretário. E aí ele preferiu que isso não fosse aprovado, mas não tem nenhuma objeção, inclusive pelo STF, porque nós sabemos que há muito tempo o termo circunstanciado é lavrado pela Polícia Militar em São Paulo, e o STF foi chamado a julgar, e o STF falou que é constitucional. Então, isso é um processo. Então, nós temos atribuições, eu entendo que nós temos atribuições de termos circunstanciados no âmbito do sistema penitenciário, para aquelas infrações de menor potencial ofensivo, da Lei 9.099, de 95, as nossas atribuições de polícia ostensiva no âmbito do sistema penitenciário ou no exercício da polícia penal. Vou dar um exemplo. Viatura do SOI está numa via pública, fazendo transporte de preso, ali é o Estado com o adesivo do SOI, da Polícia Penal. Então, teve alguma ocorrência ali com a viatura do SOI. O SOI não está ali em policiamento ostensivo, pelo menos transeunte, de forma transeunte. Então, nós entendemos que essa ostensividade é a nossa atribuição. Você vai parar o carro, chamar a Polícia Militar para você intervir naquela via pública? Mas eu estou falando a você, isso são interpretações de polícia ostensiva no âmbito da Polícia Penal. A gente não vai fazer o trabalho da Polícia Militar ordinariamente. A gente vai fazer o nosso trabalho de polícia ostensiva extraordinariamente quando isso estiver na nossa atribuição de Polícia Penal. Eu dei um exemplo do trânsito, você numa viatura do SOI. Então, nós conseguimos regulamentar um sem número de atribuições. A gente parte do pressuposto de pegar da unidade para fora. Então, as atribuições de custódia, de segurança, disciplinares, que inclusive tem na LEP, aí você vem, a polícia, o Complexo Penitenciário de Bangu, você vai chamar a Polícia Militar para intervir dentro do Complexo Penitenciário de Bangu, você com atribuições de polícia e podendo ali fazer tudo que você pode dentro dos ditames da lei. Então, a Polícia Militar, ela cuida da via pública
fora do complexo para fora. Aquele tumulto que teve lá com as visitas interrompendo o trânsito. Aquele é policiamento ostensivo, papel da Polícia Militar. Beleza. Mas passou da cancela para dentro, Polícia Militar não tem mais nenhuma coisa a ser feita ali, porque nós temos grupo de intervenção tática, que outrora era feito pelo choque e pelo BOP. Quando tinha rebelião, chamava-se o BOP, na época do Príncipe, lá nos anos 2000. Nós acabamos com isso. Então, nós temos grupamento de intervenção tática. Então, nossas atribuições é o serviço de transferência, de remoção para o hospital, de recambiamento do SOI. O SOI faz recambiamento, né, entre estados, né, quando o preso é daqui. Nós temos o grupamento de intervenção tática, nós temos a corregedoria, nós temos a coordenação do SISPEM, que é Serviço de Inteligência, nós temos o grupamento de portaria unificada, nós temos as muralhas, que também, para você ter uma ideia, a muralha tinha há 5, 6 anos, há 7 anos atrás, 8 anos, tinham mais de 450 policiais penais alocados lá, compondo o cinturão de segurança aéreo das guaritas em Bangu. Hoje, eu digo para você que 80% das guaritas estão desativadas. 80% das guaritas estão desativadas. Eu digo que o sistema está tão largado, os presos estão tão à vontade dentro das unidades prisionais, por falta dessa autoridade, porque você impõe a autoridade do sistema prisional com a presença do Estado na figura do policial penal. À medida que você não tem quadro para compor esse sistema, as facções dele que rolam, elas que mandam lá no efetivo carcerário, fazem tudo o que querem e o que não querem. E uma coisa que eles não querem, fugir. Parece brincadeira, né? E uma coisa que eles não querem, fugir. Ou seja, aquilo lá parece virou um lugar seguro, um parque de diversão, que ali eles estão à vontade. E aí eu digo para você, quem vigia quem? Se no meio de 2.600 tem 4 policiais penais, um na inspetoria, às vezes 2, um vai dar suporte ao outro, um na guarita e um efetivamente lá dentro, lidando com 2.600, fazendo gerir os serviços. Isso só mostra o quanto é importante esse concurso, né, que vai acontecer, né? Tomara que realmente convoquem muitos aprovados, além das vagas iniciais, né? Então, esse concurso, ele que pese não suprir imediatamente essa carência efetiva, mas ele vai possibilitar, pelo menos, um refrigério um pouco maior para aqueles que lá estão. Gutenberg, vamos falar aqui um pouquinho sobre a Escola de Gestão Penitenciária. É lá onde vai acontecer o curso de formação, não é isso? Em média, esse curso de formação costuma durar quanto tempo? O que você aprende durante esse curso de formação? Eu penso que o curso de formação ele deva se dar no limite necessário para que aqueles que lá chegarem saiam de lá com bastante informação do que seja o sistema penitenciário e que não só você vá para o sistema penitenciário por conta de uma necessidade financeira, de uma estabilidade, um emprego, ok, maravilha. Não necessariamente por vocação, também não tem problema nenhum, porque eu também não fui por vocação e acabei ficando na cidade fim, quase 20 anos, e sou muito feliz com isso. Sou muito feliz. Mas que, sobretudo, mostre o que efetivamente, além da formação do policial penal, mas alicerçar esse servidor, esse novo servidor, do que efetivamente pode ser, como pode ser composta a carreira dele. Nós trabalhamos numa linha muito tênue entre a legalidade e a ilegalidade. E somos colocados nisso por conta desse emaranhado de situações que eu te falei, pela omissão e a leniência do Estado para com a criminalidade. Então, quando você coloca homens e mulheres nessas condições, e a natureza humana, nós sabemos que nós, como homem, né, a queda de Adão lá no paraíso, nós sabemos que a natureza humana está sujeita a essas intempéries. Então, tem que ser uma formação humanística, mas, sobretudo, mostrando para o novo servidor do que efetivamente
ou como efetivamente ele pode ajudar nesse quadro de segurança pública com a autoridade moral dele, em conjunto com a força do Estado, ou seja, com o monopólio da força, da violência, com exceções, e não cair, que eu falo o seguinte, não cair nessa normalidade que se tornou alguns comportamentos no Rio de Janeiro, que infelizmente as forças policiais acabam tampando isso, muitas vezes por não se verem capazes de transformar, de ser um elemento de transformação. A escola, dependendo da necessidade, ela tem uma duração mais curta ou mais condizente com o que tem efetivamente que ser passado para o aluno e para o servidor. O que a gente espera é que a escola, a nossa colega lá, muito competente, uma policial penal, competentíssima, que tem trabalhado muito bem a grade da formação do policial penal, e que nós consigamos formar policiais penais responsáveis e envolvidos e não melhorar o mundo, porque isso é uma utopia que a gente muitos carrega na adolescência. Mas eu sempre falo que eles não piorem o sistema a partir das suas condutas, quanto autoridades públicas revestidas do poder do Estado na figura de polícia. É isso que a gente pensa. Mas, em média, dura o quê? Uns 6 meses o curso de formação? 6 meses. Eu quero uma boa formação. 6 meses porque é muito intenso, é aula todo dia, eles vão dar tiro, eles vão lá para o CIESP. Eles têm uma formação hoje, o sistema tem uma formação muito boa. Mas eu penso que, além disso, que a escola também se preocupe em formar policiais penais conscientes do papel deles quanto autoridade. Eu até brinco, eu faço uma brincadeira entre a força do Estado e o poder do Estado e a autoridade moral do servidor. Eu prefiro ficar com a autoridade moral do servidor, porque o Estado, muitas vezes, ele só tem a força e o poder, mas ele não exerce nem essa força, nem esse poder por falta de autoridade. E quando você tem autoridade moral, muitas vezes você pode deixar essas questões de lado e resolver um grande problema no âmbito do sistema penitenciário com a sua autoridade moral. Então, eu acho que é isso que eu penso que a escola tem que fortalecer. Esmiuçar bem qual é o papel do Estado posto, porque a gente fala Estado, nós somos Estado, mas eu não sou governo, nunca fui governo, eu não sou governo. Mas quando a gente baseia-se a nossa condução como servidor policial penal, comparando a nossa postura ao governo. Não, os governos não nos dão nada, os governos muitas vezes nos enfraquecem na nossa autoridade quanto polícia, no âmbito do sistema penitenciário. Então, eu deixo até uma mensagem aqui para a nossa amiga, companheira Gleice, que ela, com seus professores lá, que ela consiga lançar uma semente na mente e nos corações dos novos policiais penais, que eles não abram mão da sua autoridade moral no desempenho da sua atividade, porque muitas vezes é isso que vai até, de repente, salvar a vida deles. Não vai ser a força do Estado, não vai ser o poder do Estado, que muitas vezes tem a força através de um grupamento, que às vezes uma rebelião não dará tempo de salvá-lo, mas às vezes é a sua autoridade moral que irá protegê-lo dentro do desempenho da atividade policial penal, principalmente no âmbito das unidades prisionais. Temerg, durante o curso de formação, aquela remuneração de 7.400, né, que é a soma ali do vencimento, mais a gratificação de valorização profissional, ela já é paga de forma integral ou na época o formando recebe um valor inferior? Você sabe informar isso? 80%, mas isso é uma discussão aqui porque a secretaria é meio desorganizada. Eu não sei se a secretaria agora vai... Mas foi uma novela longa, porque a secretaria fez uma bolsa e demorou a pagar a bolsa, pagava com atraso, você sabe, as pessoas às vezes abdicam de um trabalho fora ou de um trabalho de emprego para fazer o curso e precisam desse dinheiro para se manter. Então, a princípio, o que deveria ser é que no curso de formação o aluno recebesse 80% do vencimento. E aí, para posteriormente, isso ser pago depois, quando efetivamente
colocado à disposição da SEAP para uma das unidades prisionais. Mas eu não sei ainda, isso deve estar lançado no edital, certamente. Perfeito. Entendeu? Para então encerrar esse nosso bate-papo aqui, que já tem quase uma hora de bate-papo, falando aí sobre a carreira da Polícia Penal, eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos aqueles que estão aguardando aí ansiosamente pela abertura desse concurso para a Polícia Penal que você trouxe aqui, que vai trazer, o edital vai trazer 340 vagas. Eu quero aqui deixar, primeiro, né, falar para você que está tão ansioso por uma vaga, por uma estabilidade no serviço público, e eu sei bem o que é isso, porque já se vão 30 anos que eu prestei um concurso público, e sei o quanto isso foi bom para mim ao longo desses 30 anos, porque eu constituí tudo que eu tenho hoje a partir da possibilidade que o DESIP, lá outrora, e hoje a SEAP me proporcionou, de estar aqui falando para vocês que vale a pena, mas que vocês tenham cuidado. Não é cuidado, muitas vezes a gente fala, cuidado com o outro. Não, cuidado com você. Faça uma análise de personalidade e veja se efetivamente a sua vinda para cá não vai ser um motivo de, muitas vezes, algo que possa trazer coisas boas para você. Você vem para cá para você dar dignidade à sua família, dignidade a você. Nós te esperamos aqui, não só na SEAP, mas no sindicato também, mas que, sobretudo, você tenha consciência do local em que você irá trabalhar, que condições você irá trabalhar, porque não é uma atividade trivial, não é trabalhar com a massa carcerária nas condições que eu narrei aqui, Caldeira, para você. Há que se ter maturidade, equilíbrio, para que você não sofra com o passar dos tempos. E isso, na verdade, ao invés de trazer benesses, te traga coisas ruins. Mas eu tenho certeza que esse quadro que está se avizinhando desse concurso trará bons profissionais. A escola, sem dúvida nenhuma, e o sindicato posteriormente, nós falaremos para vocês a importância. Hoje nós sabemos que eu quero ganhar mais, eu tenho, por exemplo, eu falo 7.300, mas se um concursado desse vier da Guarda Municipal com 10 anos, ele não vai ganhar 7.400, ele vai o triênio sobre isso aqui. Então, eu penso que isso é uma carreira nobre, mas precisa, para ser solidificada, de posturas nobres lá no efetivo desempenho da função, e que você será muito bem-vindo, será não só pela secretaria, mas pelo sindicato, e que você faça disso aqui o que muitos de nós fizemos, que nós levamos ao longo desses anos. Minha geração já está se aposentando, minha geração, minha matrícula já está se aposentando, que você consiga fazer da carreira policial penal. Hoje você é policial penal, hoje você vai entrar como policial penal. Nós construímos essa polícia ao longo desses 30 anos. Coincidentemente, essa polícia penal veio ser aprovada sob meu mandato, lá em 2019, uma coisa que eu encampei lá nos anos 2000, e que você venha para cá e você seja tão feliz quanto eu sou e quanto outros policiais penais são, que construíram essa carreira, e que você dê continuidade, mas arregace as mangas, vai estudar, porque a luta vai ser grande, porque esse concurso ele vai ser muito concorrido. Então, só por isso já mostra a sua responsabilidade e o cuidado que você tem que ter no desempenho dessa atividade. Porque você, para estar aqui daqui a alguns meses, você vai ter que se preparar um pouquinho, Então, valorize isso. Valorize você, valorize sua família, valorize sua nova carreira, e esperamos vocês aqui, porque necessitamos de pessoas aqui para segurar esse grande fardo que é o sistema penitenciário. Mas posso ter certeza que aqui se constrói amizades, que aqui se vê coisas boas acontecerem, não só coisas ruins. Temos que lidar com o crime da forma que lidamos, mas acho que essa melhora, como eu falei, parte de cada um de nós. Não temos esperando do governo, façamos nossas ações
e que você venha para cá, você, homem, mulher, policial penal, e melhore, e não piore esse ambiente. Sempre falo, não quer melhorar, não piore. Não entre em corrupção, não entre em jeitinho, faça o seu trabalho, que você seja, eu sempre brinco, que você seja uma faísca no meio da escuridão. Se você for uma faísca no meio da escuridão, já ajudará muito o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Entendeu, Caldeiro? Então, eu peço votos de que vocês venham logo, se somem a gente, para a gente tocando esse trabalho aí. Show de bola. Esse foi Gutenberg de Oliveira, presidente do Sistema. Te agradecer, meu irmão. Te agradecer por mais essa oportunidade. Te agradecer mesmo de coração por essa oportunidade de estarmos falando para sem número de pessoas e falar para vocês da importância do sindicato. Hoje nós estamos aí numa luta há mais, vai para 2 meses, estamos conseguindo tirar alguma coisa, esse concurso mesmo estava dentro da pauta de reivindicação do sindicato na nossa Assembleia, e que você venha para cá e valorize a entidade que efetivamente luta pelas condições laborais, trabalhistas, salariais do policial penal. Você vem para cá e some a gente para que a gente continue fazendo esse trabalho. Porque os homens passam, mas as instituições ficam. Eu sou só mais um desse processo. E vocês venham para cá e some-se a gente para a gente construir um sistema penitenciário melhor para todos, principalmente para nós, policiais penais. Perfeito, Gutenberg. Quero agradecer muito a sua participação aqui nessa entrevista. Já é a segunda vez que você nos concede uma entrevista, trazendo aí informações relevantes para aqueles que aguardam ansiosamente aí pelo concurso da Polícia Penal. E eu quero que você volte aqui novamente quando o concurso for aberto para a gente falar ainda mais sobre a carreira e tirar eventuais dúvidas dos nossos alunos e futuros alunos aqui da Degrau Cultural, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Deu 1 hora, quase 1 hora. Tá bom. Mas tá bom. Eu quero agradecer também a você aí que está acompanhando, você que está acompanhando aí essa entrevista, nos prestigiou com a audiência. Mais uma vez eu lembro aqui, caso você tenha gostado desse vídeo, dê o seu like, compartilhe esse vídeo aí com todos os concurseiros, aproveite também e se inscreva aqui no canal da Degrau Cultural. Quero também informar que a Degrau já está com turmas abertas para quem quer participar desse concurso para a Polícia Penal. Para obter todas as informações, basta ligar para 21 39 70 10 15. Eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu volto aqui trazendo um novo entrevistado muito especial. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu!